O que é o Espiritismo? Audiobook. Capítulo 1. Pequena Conferência Espírita. Tópicos. Primeiro diálogo, o crítico. Segundo diálogo, o cético. Terceiro diálogo, o padre. Primeiro diálogo, o crítico visitante. Confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis, por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Allan Kardec, desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a crede superior às de todos quantos não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa, admiti, pois, que eu esteja iludido, é a vossa razão quem vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Vê, entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria, realmente, um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganastes sobre o fim das nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Vê, não procurais, pois, fazer prosélitos? Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se, dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicções arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los, atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair, às nossas ideias, aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Vê, há mais interesse em convencer-me do que o supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras. São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa, sem participar de suas opiniões. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos, do que compartilhar deles. Vedes, só por isso, que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião, respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, dissestes, sem dúvida, vindo à minha casa, e vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental, e causa-me espanto ver-vos, com tal pensamento, buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Vê, o homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que, por isso, seja louco. Dizei logo, já acreditais, como muitos, que isto é moda que durará certo tempo, mas deveis convir que é um passatempo que, em alguns anos, tem conquistado milhões de partidários, em todos os países,
que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular, que merece examinada. V. Tenho minhas ideias a respeito, é certo, porém elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinto em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que teríeis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar ex-professor a minha opinião sobre o que considero um erro, e como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação, já ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado, há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. A questão dos espíritos, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade, que basta assinalá-la à atenção, para que nasça o desejo de aprofundá-la. Vê, então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale? Não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras, quando, porém, uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo, se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal, a verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo, como os que, não há muito, foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina etc. Esquecia-me, porém, que ias tratar a questão ex-professor, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisastes e comparastes as diversas opiniões, que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formaríeis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas, a fundo, aquilo de que fala, sem o que, sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má, é preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo, quando não conhecer esses princípios? Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades, ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor que o que, nas condições acima, emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. E julgais que isto vos baste para poder, ex-professo, falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências, e ainda mais, julgá-las, quando não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaríeis o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática,
nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso, mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que, por uma ou duas vezes, me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar em sua acepção própria e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa, deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro, já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença, sem antes examinar as peças do processo. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso, e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão, mudou de ideia, e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. V. Falais do exame dos livros em geral, acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas, que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. A tão judicioso raciocínio não tenho outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la, é preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. V. Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas, vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhes ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? V. Nada, por certo. Ora, aí tem de charlatães de uma espécie singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim, será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Ademais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recriar a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que, só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras, imóvel, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste, pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira, mas admitindo mesmo que, neste último caso, ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que o é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem seu ministério. Por sua novidade e mesmo por sua natureza, o espiritismo se presta a abusos, ele, porém, fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que o viriam a explorar ou desviar do seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde que o espiritismo mesmo traça os limites em que se encerra, define o que pode ou não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições, o que aceita e o que repudia, toda a falta recai sobre aqueles que, não se dando ao trabalho de estudá-lo, o julgam pelas aparências e que, por terem encontrado saltimbancos adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar concorrência, dizem com gravidade, e eis o que é o espiritismo. Sobre quem, em definitivo, cairá o ridículo.
Será sobre o saltimbanco que usa do seu ofício? Será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou, antes, sobre os críticos que falam do que não sabem ou de, cientemente, alterarem a verdade? Aqueles que atribuem ao espiritismo que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou má intenção, no primeiro caso a leviandade, no segundo, má fé. E, neste último caso, eles se colocam na posição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Notai bem, cavalheiro, que eu não pretendo que a crítica deve necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as haver estudado, não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente, para nós, pode não ser para vós outros, cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, e do fato mais positivo nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pinta em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro, cometer-se-á, porém, se, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro, é o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprouver, porém a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam, não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Quando a fraude for provada, eu vô-la reconhecerei, se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, fustigai-os e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. Porém, generalizar essas acusações, lançar sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados, é um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Admitindo, como dissestes, que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica? Entretanto, ele deveria gozar de grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Devemos também convir que o seu processo é assaz delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta, sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Como é que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, donde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Uma vez que cada qual explica a seu modo essa pretendida fraude, fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião, e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação, às mesas falantes, da teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda, que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar, para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio, e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. Ver Revista Espírita, junho de 1859, o músculo estalante. O célebre cirurgião, de que falais, teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem?
Não, ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras e, notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que concorrem, para que as mesas falem, devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou, por meio desse estalido muscular, se podia produzir todos os efeitos tiptológicos? Não, porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta, em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Vê, entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes que durante certo tempo fizeram furor, hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso, quando é uma coisa séria? Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, de uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram, são pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade teve seu tempo, sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave, não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis, como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Vê, no entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, e ensinais a quem já sabe. Uma coisa é estar convencido e outra estar disposto a convencer-se, é aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo, absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm, para prová-lo, é mostrar perseverança, são reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências, esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas, não se produzem à vontade, é preciso que os colhamos de passagem, é observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo, quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido, uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade, eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Vê, enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz, que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo, quando não lhe facultais os meios para isso? Eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente. Com estas perde-se o tempo, porque, se elas não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que veem não é suficiente para lhes destruir as prevenções, julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhes fornecer. A quem deseja instruir-se,
direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química, atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Aqueles que acidentalmente poderíeis ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam pouco inteligíveis para vós. Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência, nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e, pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória, vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis, desse modo, uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis, qualquer que seja a ordem em que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se, e, pela resposta que dão, é fácil conhecer se neles alguma coisa mais que curiosidade.